Fala galera, meu nome é Edson Neto, sou professor de matemática e trago para vocês mais uma aula do cursinho popular Carolina de Jesus. Espero que aproveitem. Fala pessoal, então vamos lá, falando um pouquinho sobre porcentagem, olha que tem uma coisa bem interessante aqui para a gente discutir, que é a questão da preparação da água sanitária que a gente compra no supermercado, né, ou na feira, ou em qualquer lugar. A preparação dessa água sanitária para desinfecção, né, de ambientes ou de objetos ou até mesmo às vezes de alimentos ou das mãos, né? Olha só, o título da matéria é o seguinte: água sanitária para desinfecção deve ser preparada em medidas corretas, né? O produto é barato, rende mais, é eficiente para destruir o coronavírus, né? E não só ele, mas o preparo deve seguir regras. Então, olha só, por que que eu estou trazendo isso aqui para cá? A gente, né, tá aí na parte de porcentagem e é um assunto bem interessante para trabalhar essa parte da matemática pelo seguinte. Isso aqui é uma coisa que a gente usa em casa com certa frequência. Água sanitária, a gente compra para fazer a limpeza doméstica, enfim. Só que uma das coisas que a gente talvez não atente, não saiba, é que a água sanitária, da maneira como ela vem, da maneira como a gente compra no supermercado, ela é uma água sanitária que ela está a uma concentração de cloroativo um tanto elevada, o que faz com que, por exemplo, para matar os vírus, como o coronavírus, por exemplo, não seja uma concentração adequada, não é uma concentração ideal para desinfecção, tá? E vamos ver um pouco do porquê disso também, né? Olha só, eu vou disponibilizar, claro, vou disponibilizar para vocês esse site, que é uma leitura bastante interessante, eu recomendo, tá? Não sei se vocês lembram também que no começo da pandemia chegou a faltar álcool na época, nos supermercados, em vários lugares, as pessoas comprando álcool para até estocar, então faltava álcool em gel, faltava álcool líquido, faltava álcool 70%, né? Porque era o álcool ideal. E na falta desse, é o álcool ideal, né? E na falta desse álcool, uma das opções, que tanto foi falado na época, era o uso da água sanitária, tá? O nome correto do componente, né, o que a gente compra e chama comumente de água sanitária, esse é o nome comum, nome popular, mas o nome dessa solução que a gente compra no supermercado é hipoclorito de sódio, tá? Então, o que a gente está comprando, na verdade, é uma solução de hipoclorito de sódio. E essa solução, ela tem uma concentração, né, que a gente vai já falar mais sobre isso. De todo modo, como eu já disse, vocês devem fazer uma leitura, que eu vou disponibilizar para vocês aqui. Vocês devem fazer uma leitura desse material, tá? É importante. Ele fala aqui que, ó, ter cuidado com mistura de produtos de limpeza, porque isso pode sim gerar gás tóxico e que às vezes a gente acha que uma tontura que dá depois de uma certa lavagem de piso, né, da própria casa da gente ou de banheiro, quando a gente está em local fechado, principalmente, usando esses produtos, é natural que a gente sinta, às vezes, um pouco de tontura, alguma reação, e isso não é normal, tá? Isso não é o ideal, não é para acontecer. Ah, Edson, mas é porque é forte mesmo, tá? É forte por um motivo, a gente não usa da maneira correta. E segundo, a gente não usa, em geral, máscara também para usar esse tipo de produto. Edson, mas assim, às vezes a gente mistura água sanitária com alguns tipos de desinfetante. Pois é, outro problema. Isso é um costume nosso e é problemático. A longo prazo, né? Isso aí, a longo prazo, pode sim causar problemas respiratórios, né? Problemas que podem trazer certos e sérios prejuízos, né, à saúde. Então, como ele fala aqui também na matéria, que vocês vão ler, água sanitária, na verdade, é o hipoclorito de sódio, é uma solução de hipoclorito de sódio que está a uma certa concentração. Duas coisas interessantíssimas, olha só. É barato e alternativo ao álcool em gel e à lavagem com água e sabão. Então é uma terceira possibilidade. Além de lavar com água e sabão ou com álcool em gel, é uma possibilidade também usar o hipoclorito de sódio. Não é a ideal, né? Em primeiro lugar, qual é a primeira coisa? A primeira opção da gente é sempre lavar com água e sabão.
A desinfecção das mãos com água e sabão é o primeiro lugar, é o top mais recomendado. Na falta disso, aí sim, você utiliza o álcool 70 ou álcool gel 70. E na falta dele, né, em último caso, você pode usar sim essa solução de hipoclorito. Mas nunca, nunca use da forma como ela vem no supermercado. Simplesmente comprar, abrir, colocar na mão e esfregar na mão isso daí. Jamais, tá? Primeiro, por conta de problemas alérgicos, né, Edson? Não é só isso, não, tá? Mesmo que você não tenha alergia, jogar água sanitária, o hipoclorito de sódio, do jeito que ele vem do supermercado nas mãos, ou no piso, ou na maçaneta, ou onde quer que seja, isso não é nem um pouco suficiente, nem adequado para matar o vírus. Isso é totalmente ineficiente. E é isso que ele diz aqui embaixo. Ah, você não sabia não? Pois aqui, ó. A água sanitária pura, pura, da forma como a gente compra, não destrói vírus. O que destrói é uma substância chamada ácido hipocloroso, que você só obtém após diluir a água sanitária com água. Tá? Então, isso foi uma das coisas muito faladas no início da pandemia, né? Que a diluição dessa água sanitária é algo extremamente importante para tornar eficiente a desinfecção, seja de mãos, seja de ambientes, tá? Ou de objetos. Então, gente, mas é esquisito, porque da maneira como a gente compra, ela vem mais forte. Tem razão, ela vem mais forte. E aí eu tenho que misturar com água, então, para poder tornar isso eficiente? Tem que transformar em água. Tem que misturar. Transformar não, misturar com água. Sabe por que que tem, gente? Porque quando a gente compra, ali dentro não existe ácido hipocloroso, que é o que mata, tá? O que inativa os vírus. Não existe. Existe o hipoclorito de sódio a uma concentração que não é a interessante para a desinfecção. Ao misturar em água e, portanto, diluir, deixar mais fraco, o que você está deixando mais fraco, não importa, porque você está deixando mais fraco, na verdade, é o teor de cloro ativo. Mas para isso, é justamente isso que você precisa para transformar essa substância em ácido hipocloroso. Veja só, vai ser muito menos danoso para a pele, né, na hora de manusear. Vai ser muito menos danoso também para a questão respiratória, para quem tem aí as alergias também, tá? E vai ser extremamente danoso para o vírus. Para a gente, nem tanto. E outra, sem falar na economia, que vocês vão ver o quanto pode ser gigantesca a economia quando você dilui essa água sanitária em água, transformando ela em algo extremamente eficiente, aí sim, de fato, eficiente para matar vírus, tá? E você vai ver que com 1 litro que a gente compra no supermercado, 1 litro de água sanitária, aí, dependendo da água sanitária, você encontra hoje em dia, não sei, o litro a 3, 4 reais, a depender da marca, 5 reais, não sei. Mas em vez de você ter 1 litro apenas, você pode transformar isso em mais de 10 litros, às vezes mais de 15, a depender da concentração, tá? Então presta atenção, é uma leitura que eu recomendo para todos vocês fazerem. Ele traz aqui para gente, ó, como diluir a água sanitária em água. Traz uma explicação bem interessante a respeito do pH da água sanitária, quando a gente compra essa água, né? O pH da solução de hipoclorito de sódio está entre 11,5 e 13,5, o que faz disso uma solução básica, tá? pH elevado. O pH neutro, que a gente considera, é o pH 7 na escala, tá? Acima de 7 você tem substâncias básicas, mais básicas, são bases, tá? Abaixo disso você tem substâncias ácidas, tá? Você tem aí ácidos. Então, acima de 7, 11,5, 13,5 é algo básico. Então, assim, o ácido hipocloroso, ele não existe em pH alto como esse da água sanitária pura, né? Da solução de hipoclorito de sódio. Só existe quando esse pH está perto ali do neutro, entre 6,5 e 8,5. E isso só acontece após diluir em água. Essa água sanitária você dilui em água, né? Água destilada ou água mesmo da água tratada, né, da torneira. E aí ele vai trazer o seguinte, que as medidas que ele vai apresentar abaixo servem para que a água sanitária com a concentração de cloro ativo de 2,5 a 2,5%,
de 2 a 2,5%, né, se torne uma substância ideal. Edson, como assim? Concentração de cloro ativo? Vou já mostrar uma coisa aqui para vocês. Apesar de eu não ser o expert na área de química, né? Mas aprendi bastante com a professora Case, professora que um tempo a gente tentou fazer aqui essa aula em conjunto e Case conseguiu gravar a parte dela muito bem. Eu não consegui aproveitar no período para trazer a parte da matemática, né? Mas talvez numa oportunidade que isso possa trazer essa explicação no futuro para vocês, né? Ou o professor de química, né? Que nós temos. E trazer o seguinte: a minha parte seria mostrar a ideia dessa, o que significa essa concentração de cloroativo, né? Vou já falar sobre isso, calma, tá? Mas o que importa é que quando a gente compra a água sanitária, a solução de hipoclorito de sódio, no supermercado, a gente está comprando essa substância lá numa concentração de cloroativo de 2%, que varia entre 2% e 2,5%. Qual o significado disso? Ora, que daquele litro, ou daqueles 2 litros, ou daqueles 5 litros, não importa a quantidade, né? 2% a 2,5% daquela solução, ela é de hipoclorito de sódio. O restante é água. Tá? O restante é água. Aquela substância ela não é hipoclorito de sódio puro. É por isso que eu estou falando desde o início que o que a gente compra, a água sanitária que a gente compra, ela é uma solução de hipoclorito de sódio. Aquilo não é hipoclorito de sódio puro, não. É uma solução já. É uma certa quantidade de hipoclorito que já foi diluída em água. Já eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Um rótulo. Coisa mais importante, a gente lê o rótulo dessas coisas. Tá? Olha só, fala aqui até uma dica a respeito da máscara, né? Se a gente for, por exemplo, desinfectar ou fazer uma lavagem da máscara que a gente usa, a máscara de pano, né? Depois de lavada com água e sabão, ó, pode mergulhar na solução 2, que a gente vai já ver que solução é essa, de hipoclorito de sódio, por 15 a 20 segundos. 15 a 20 segundos. E tá ok. Tá? Olha só, diluição da água sanitária. Primeira forma de diluir. Presta atenção. Ele fala aqui que no final a concentração vai ser de 0,1%. Edson, voltando, mas me explique direito essa coisa da concentração. Tenha calma, relaxe. Primeiro entenda o seguinte: a concentração de cloroativo da água sanitária ou da solução de hipoclorito de sódio que a gente compra no supermercado, ela vem de 2 a 2,5%. A gente já sabe que isso não é suficiente para matar o vírus, para desinfectar. Não é. Você jogar do jeito que está aí não é eficiente. Vai gastar mais dinheiro, vai gastar mais água sanitária e não vai ser eficiente. Vai ser eficiente sim, para fazer às vezes a gente passar mal misturando isso com outras substâncias. Mas o vírus está lá de boa, tá? 2 a 2,5% não é interessante. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo misturar com água. Agora, qual é a quantidade de água ideal que eu devo misturar? E isso é o ponto importante. Não é qualquer quantidade de água que resolve, não. Tá? É por isso que quando ele vai falar aqui agora, ó, diluição da água sanitária, primeiro exemplo. No final, a concentração para ela ficar em 0,1%. Para que serve essa concentração de 0,1%? Ela é ideal, ele diz aqui, gente, ó, é ideal para desinfectar áreas abertas, pisos sanitários, vasos sanitários, sola de sapato, torneiras, etc. As mãos com restrições. Não é tão interessante para desinfectar as mãos essa concentração, não. É melhor a próxima, a diluição 2, que a gente vai já ver. Tá? Que é a mesma aqui de lavar a máscara, por exemplo. Ó, solução 2. Ele fala aqui na solução 2 aqui embaixo, ó, diluição 2. Mas vamos primeiro ver aqui a 1. Então não usa essa 1, não usa essa 1 aqui para usar nas mãos, para desinfectar mãos não, tá? Ele até pode falar, ele fala aqui, ó, pode afetar a pele de quem é sensível ao produto ou tem reação alérgica. Mesmo quem não tenha, não é interessante. Então, como proceder à diluição? Por que eu trouxe esse artigo? Porque esse artigo ele traz uma forma de você preparar, né, usando certas quantidades ideais. O meu papel, né, o nosso papel aqui, né, nessa disciplina de matemática, ele vai além da gente entender o porquê que as quantidades são essas. Não é só isso que nos interessa.
O que nos interessa não é só saber por que que eu devo colocar 50 ml de água sanitária, que é um copinho de café, e completar o resto com água para conseguir fazer 1 litro da solução. Não é só isso. O que eu quero é saber como obter a minha solução a uma concentração de 0,1%, não só para 1 litro, mas para fazer 2 litros, 5 litros, 7 litros e meio, 600 ml, 500 ml, qualquer quantidade que eu queira. Eu não sou obrigado a seguir esse passo a passo. Claro, eu preciso entender esse passo a passo primeiro. Por isso que eu trouxe o artigo, para entender o porquê dessas quantidades e depois ir além disso. A gente tem que ultrapassar isso aí e entender que a gente pode sim fazer qualquer quantidade que a gente queira, né? E saber calcular qual é a quantidade de água sanitária ideal para aquela qualquer quantidade que eu queira fazer da minha solução de ácido hipocloroso. O que a gente vai fazer então é descobrir como transformar hipoclorito de sódio, que é a água sanitária pura que a gente compra, em uma solução de ácido hipocloroso, né, que contém ácido hipocloroso ali na substância, e na quantidade que a gente quiser, na concentração também que a gente quiser. Então, a primeira coisa, entender para que serve essa concentração de 0,1%. Se eu conseguir entender como transformar, né, manipular, colocar a quantidade de água exata misturada com água sanitária, né, para que eu obtenha uma substância no final com a concentração de 0,1%, isso vai servir para desinfectar tudo isso que está dito aqui, ó, tá? Agora vamos ver como é que ele diz para a gente proceder à diluição. Num recipiente de 1 litro, olha que ele está falando aqui para usar um recipiente de 1 litro. Tá, vamos entender para 1 litro primeiro. É importante entender para 1 litro. Mas depois a gente faz para qualquer quantidade. É isso que eu quero dizer para vocês e é isso que nos importa aqui na matemática também. Né? Entender como transformar isso para qualquer outra quantidade, não só 1 litro. Então, num recipiente de 1 litro, colocar mais da metade de água potável. Tá? Água potável, na verdade, aqui estamos falando de água, não é água de beber, não, tá? Isso aqui pode ser água destilada, pode ser água até da torneira também, se ela for uma água razoavelmente bem tratada, tá? Em seguida, 50 ml de água sanitária. Então, olha só, você enche até a metade e coloca 50 ml. Sabe o que é 50 ml de água sanitária? 50 ml só da solução de hipoclorito de sódio é um copinho de cafezinho. Olha só, aquele copinho de cafezinho, né? Eu tenho em casa aqueles copinhos de remédio, né? Que a gente mede. Em geral, aqueles copos de remédio, eles só vão até 10 ou 15 ml. Né? Então, um copo que só vai até 10 ml, você enche ele 5 vezes. Isso dá um copo de café, talvez daquele mais compridinho, um pouco maior. 50 ml. E depois, olha só, completar o volume com água até fechar 1 litro. Gente, é uma quantidade muito pequena de água sanitária. Dá até vontade de desconfiar. Isso resolve? Isso funciona? Em vez de eu usar água sanitária pura, eu vou pegar 50 ml, um copinho de café, e misturar com água até dar 1 litro. Vou completar com água até dar 1 litro? É. Depois que você completar, agita, né? Mexe isso aí. De preferência, coloca um rótulo, rotula, né? Coloca lá, água sanitária preparada ou diluída ou ácido hipocloroso, tá? Porque é isso que a gente tá formando quando mistura com água. E armazena em armário fechado, tá? De preferência, essa vasilha, esse recipiente de 1 litro, de preferência escuro. Água sanitária, por que ela nunca é vendida em recipiente transparente? É porque a luz, quando incide aí, ela provoca algumas reações que fazem com que perca totalmente aí a eficácia, tá? De ação da solução, tá bem? E ele diz isso aqui, ó, a mistura tem que ser mantida fechada, protegida da luz do sol, dentro de um armário e fora do alcance de crianças. O ácido hipocloroso não evapora dentro da embalagem fechada. Tá? Evaporar, evapora, mas estando com todas essas condições de protegido da luz, bem fechado, né, em ambiente
ideal para se guardar, essa evaporação aí ela é mínima, né? Demora bastante aí para ter perdas, tá? Pessoal, essa solução após diluição estará uma concentração do que a gente quer, 0,1%, que é o ideal. Ela vai ficar com 0,1% de cloro ativo. E aí, portanto, depois de um certo tempinho aí, né, depois de uns 15 a 20 minutos, você já vai ter o seu ácido hipocloroso, ideal para desinfecção dessas coisas aqui que foram ditas no início. Pisos sanitários, vaso, sola de sapato. Sabe quando você coloca essa solução também naqueles tapetes, quando a pessoa chega e pisa, né? Quando eu chego nos cantos, sempre tá seco, né? Esses tapetes nunca tem nada, né? Mas não é para colocar água sanitária pura, é essa solução. Agora vamos ver a diluição 2. Olha, concentração de 0,05%. Isso é muito pouquinho. Muito pouquinho, 0,05% de cloro ativo. Para que serve? Primeiro, para que serve essa diluição? Para higienizar as mãos num momento difícil de disponibilidade de álcool, de água e sabão. Tá? Então preste atenção que esse texto também tem a responsabilidade de dizer que usar essa solução de água sanitária preparada para desinfectar ou higienizar as mãos, ela só é usada em último caso. Isso não é uma coisa para a gente fazer e sair usando de 10 em 10 minutos, como a gente faz às vezes com o álcool em gel, não. Tá? Quando a gente sai de casa, o interessante é ter o álcool ou mesmo poder ter água e sabão. Já digo e repito, isso é em último caso. E o texto deixa isso claro. Num momento difícil de disponibilidade de álcool, água e sabão, usando sempre numa frequência menor, tá? Mas é eficiente sim para higienizar mãos, mesas, chaves, maçanetas, sacolas de supermercado, embalagens de produto, tá? E veja que essa concentração, como ele diz aí, ela é ideal para todas, para as mãos e para todas as coisas que tem a ver com o manuseio, tá? Se eu vou estar manuseando sempre chaves, maçanetas, sacola de sapato, então tudo aquilo que entra em contato mais frequentemente com as mãos, essa é a concentração ideal, 0,05%. E note que essa concentração ela é a metade da anterior. A anterior era 0,1%. Essa é 0,05%, exatamente metade da concentração. Bom, Edson, então peraí, se é metade da concentração, se aqui eu usei 50 ml de água sanitária, então muito provavelmente eu vou usar metade dessa quantidade para fazer o mesmo litro, né? Exatamente, tá aqui, ó. Como a concentração é a metade, então a quantidade de água sanitária vai ser a metade também, porque isso é proporção, isso é proporcional, é isso a proporção em matemática, tá? As concentrações são proporcionais aos volumes aí desse hipoclorito de sódio, dessa solução, na solução final, tá bom? Então ele explica aí, ó, como proceder. Num recipiente de 1 litro, colocar mais da metade de água novamente, 25 ml só, então é meio copinho de café, 25 ml. Tá? Se você estiver confundindo esse copinho de café, é bom tentar tirar essa medida, né? Tentar descobrir quanto é que é esse 50 ml. Pega aquele copinho de medida que você tenha, né? E aí você vê se esses 25 ml são aquele copinho, é meio copo de café, mas qual copo de café? Aquele pequenininho, aquele mais comprido, né? Tem um que é um pouco mais comprido. É descobrir qual que é esse copo ideal. E daqui a pouco, num próximo vídeo, eu vou gravar como que a gente pode preparar isso com toda a certeza de estar fazendo a concentração correta, mesmo sem ter copinho de medida em casa. Isso com a matemática é possível. A beleza da matemática está aí. Eu não preciso de um medidor ou de ter algum copo com as marquinhas lá dos ml na minha casa para poder ter certeza de que eu estou preparando uma concentração a 0,05%, a 0,1%. Eu não preciso de medida nenhuma, tá? A gente tem como fazer isso. Mas vamos continuar entendendo aqui. Coloca 25 ml de água sanitária, completa o volume com 1 litro de água. Só isso, só isso. No final, vai estar na concentração 0,05%. Tá bom? Vem algumas recomendações que vocês vão ler, o que é importante, tá?
E aí eu não vou ler mais não, vou disponibilizar isso aqui, vocês é quem vão ler e de repente procurar outras notícias, né, interessantes sobre esse tema. Mas eu achei essa bem curiosa porque ela é bem completa, tá? Deem uma lida nesse material. E aí esse primeiro vídeo é uma preparação, mas assistam junto com o próximo, tá? Que eu vou fazer agora, que é para a gente entender o porquê daquelas quantidades e o que elas têm a ver com a concentração de cloro ativo. Tá bom? Valeu? Então, vamos lá. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que tenham aproveitado bastante. Para mais conteúdos como este, deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Até a próxima!